Olá, pessoal. Esse vídeo é para trazer uma pequena colaboração na compreensão de conversão de números decimais em fração. No caso, em primeiro lugar, eu vou mostrar a conversão de dízimas periódicas em fração. Bom, o professor já postou no AVA 2 vídeos que já apresentam essas conversões. O primeiro vídeo, inclusive, de maneira bem formal, completo, já resolveria o problema. Mas tem muita gente que tem dificuldade com a parte formal. Então, vou apresentar aqui um jeito bem informal que talvez ajude a alguns aqui do grupo. Então, é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma dízima periódica. Então, a dízima periódica é um número decimal, como esse aqui, ó, que tem infinitas casas decimais com repetição. No caso aqui, o algarismo 3 está se repetindo indefinidamente. Outro exemplo seria 0,7777, etc, etc, etc. Outro exemplo, 0,232323, etc, etc, etc. Outro exemplo, 0, sei lá, 138, 138, 138, etc, etc, etc. Então, tenho aqui 4 exemplos de dízimas periódicas, que eu vou até escrever aqui, ó. São dízimas periódicas simples. Por que simples? Bom, primeiro porque periódicas, porque há um fator aqui chamado período que se repete indefinidamente. O período é exatamente o número formado na parte decimal que está apresentando a repetição. Então, aqui no caso seria o número 3, formado pelo algarismo 3. É ele que está se repetindo, então é a ele que eu chamo de período. E essa palavrinha, ela é importantíssima. Então, o período de uma dízima periódica é tudo na dízima periódica. Então, no caso aqui, o período é 3. Quem se repete indefinidamente aqui é o algarismo 7, formando o número 7, ou o contrário. Seria o número 7 formado pelo algarismo 7, que está se repetindo indefinidamente. Aqui é o número 23, formado pelos algarismos 2 e 3, que se repetem indefinidamente. E aqui o número 138, formado pelos algarismos 1, 3 e 8, que se repetem indefinidamente. Então, esse 3 aqui, esse 7, esse 23 e esse 138, eles são o que a gente chama de períodos das dízimas periódicas. Essas dízimas periódicas aqui são exemplos de dízimas periódicas simples, porque toda a parte decimal, o que é parte decimal? Que vem após a vírgula aqui. Toda a parte decimal, ela é formada apenas por algarismos que se repetem. Então, por ser dessa forma, ela é chamada de dízima periódica simples. Nessa primeira parte de vídeo aqui, eu vou mostrar a conversão bem rápida dessas dízimas periódicas simples que tem a parte inteira nula. Então, aqui a parte inteira é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. Então, as partes inteiras dessas 4 dízimas, elas são nulas. Então, eu estou mostrando dízimas periódicas simples de parte inteiras nulas. Existem dízimas periódicas simples com parte inteiras não nulas. Mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, por enquanto, um caso bem particular, mostrando dízimas periódicas simples com parte inteira nula. Então, já deixei claro o que é período, o que é dízima periódica simples, e estou especificando que se trata do exemplo das que têm parte inteira nula. Bom, o macetinho que facilita muito nossa vida é o seguinte:
Cada período aqui vai representar o numerador da fração. Então, aqui o período é 3, aqui o período é 7, aqui o período é 23, e aqui o período é 138. Então, ele é o numerador da fração que vai aparecer aqui. Bom, os numeradores são os períodos. Então, peguei os 4 períodos que estão aqui e coloquei como numeradores. E os denominadores? Quem serão os denominadores? Os denominadores, eles vão ser formados por algarismos noves, tanto quanto sejam a quantidade de algarismos que formam o período. Então, esse período aqui é formado apenas por um algarismo, que é o 3. Então, por conta disso, o denominador da primeira fração vai ser 9. Essa outra fração aqui, ela é formada apenas pelo algarismo 7. Então, como é só um algarismo, 9 também no denominador. Aqui, o período é formado por 2 algarismos, o 2 e o 3. Então, para cada algarismo, eu coloco no denominador um 9. Então, aqui vai ficar 99. Como aqui são 3 algarismos formando o período, vai ficar 999. E dessa maneira, eu tenho todas as frações prontas. As que puderem ser simplificadas, você simplifica, como é o caso da primeira. Então, essa daqui eu posso simplificar em cima por 3 e embaixo por 3. Toda vez que você vai fazer uma simplificação de frações, o número que você usa para dividir o numerador tem que ser o mesmo que você usa para dividir o denominador. Se usar valores diferentes, você criou uma outra fração que não tem nada a ver com isso aqui. Então, sempre os mesmos números dividindo numerador e denominador. Então, nesse caso, 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Cheguei na forma mais simples da fração. A essa forma mais simples, a gente chama de forma irredutível. Não dá mais para reduzir além do que está aqui. Essa deu, essa não era irredutível, essa daqui era redutível. Quando eu simplifiquei, ela se transformou numa irredutível. Essa daqui já é irredutível, não dá para fazer mais nada. Eu não consigo simplificar o 7 e o 9 por um mesmo valor. O 23 e o 99 é a mesma coisa, eu não consigo. Essa daqui é a forma irredutível. Agora aqui dá para simplificar. 8 mais 1, 9 mais 3, 12. 12 é um número, a soma dos algarismos dando 12, garante um número que é divisível por 3. Então, eu posso dividir 138 por 3. Acabei de verificar que isso é possível, porque a soma dos algarismos que compõem o 138 vai dar 12. E 12 é um número divisível por 3. Então, se 12 é por 3, 138 também é por 3. Fazendo a divisão, 13 dividido por 3 vai dar 3, não, vai dar 4, dá 4. 3 vezes 4, 12, 12 para 13, 1. Então, sobra 1, com esse 8 dá 18, e 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, 138 dividido por 3 dá 46. Se você multiplicar o 3 pelo 46, você tem que voltar no 138. Conferindo. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13. Perfeito. O 999 por 3 fica mais fácil, porque cada 9 desse aqui por 3 vai dar 3. 333. Pronto. 333 vezes 3 volta no 999. Então, essa aqui é a fração irredutível, não dá mais para simplificar. Então, é assim, gente, que eu transformo dízimas periódicas simples em frações, levando em conta que eu estou mostrando apenas os casos onde essas dízimas periódicas simples, elas têm parte inteira zero.